Enfim, eu acredito que essa iniciativa agora vai mudar muita coisa na estrutura do MBL. A gente conseguiu fazer depois, assim, a duas penas, uma esfera de porta-vozes, né, que hoje temos porta-vozes competitivos fora de São Paulo, inclusive estamos com um deles aqui, que é o Pedro Duarte, né, que está inclusive pontuando para prefeito do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, a duras penas, criar essa esfera de porta-vozes no MBL, e eu acho que a ESL é o passo adiante que a gente faz nessa direção. Ou seja, é de se esperar que a gente tenha agora uma capilaridade nos estados onde a gente não tem gente, em cidades de interior nos estados em que a gente já tem gente, e com isso a gente vai chegar muito fortalecido para 2026, ultrapassar a cláusula de barreira, porque o partido vai sair, saibam disso. O Partido Missão vai sair, estamos todos aqui otimistas. Mas enfim, passando a bola para o Pedro, a gente está vendo essa reeleição do Bukele, é uma reeleição que ele está ganhando, ele ganhou, né, de forma esmagadora, com mais de 80% dos votos. E todos os vídeos, todos os materiais que a nossa equipe que está lá, o Renato, o Costanário e o Orlando têm feito, sempre indicam que o Bukele é um cara que é muito apoiado pela população. Ou seja, as medidas que ele fez, em especial na segurança pública, mas não é só isso, aliás, que ele fez muita coisa além da segurança pública, são medidas caras à população de El Salvador, que deu essa vitória cachapante para ele nessa reeleição. Pois bem, você, Pedro, como pré-candidato aí a prefeito do Rio de Janeiro, você não acha que o Rio de Janeiro precisa ser buquelizado? Não tem como não comparar, né, El Salvador e Rio de Janeiro, controle territorial, milícia, tráfico. E é muito bacana o Costenaro tá lá, porque traz essa realidade da Baixada do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro na comparação. E aí, quando você vê a realidade do que as pessoas vêm falando, você entende a popularidade. Aqui no Rio de Janeiro, a pessoa vai trabalhar e tem medo de que o ônibus vai ser assaltado, de que o ônibus vai estar no engarrafamento e vai começar um tiroteio, de que vão levar o celular dela, que ela demora 1 ano, 2 anos para pagar parcelado, e ela para de ser abusada, porque a realidade é que nas comunidades dominadas pelo poder paralelo, você não tem direito de comprar o botijão de gás que você quer, você não tem direito de comprar, né, a energia que você quer, a telefonia que você quer, o comércio tem que pagar uma taxa. E aí, depois de um presidente que toma medidas muito duras, e vem o debate aí, né, de se ele extrapolou ou não extrapolou os limites da lei, isso é um bom debate, mas de apoio popular, o que importa é que a pessoa hoje, ela vai e volta do trabalho, ela consegue circular pelo bairro. Um vídeo até que eu achei muito bacana que o Renato mostrou, de noite, bem tarde, e as pessoas fazendo uma missa aberta, né, ali sem nada fechado, as pessoas tranquilas, da rua ele vendo as pessoas fazendo a missa e todo mundo tranquilo. E essa paz de espírito, de poder viver, de poder circular, isso não tem preço. E aí, quando o cara entrega isso, seja um presidente, um governador, um prefeito, ele naturalmente vai ter o apoio de toda a população, da ampla maioria dela, em mais de 80%, porque as pessoas já viviam sob uma ditadura, só que a ditadura do crime organizado, né? E agora elas conseguem ter mais paz para viver. Coisa que me ocorre, que eu até comentei no Twitter recentemente, é o seguinte: quando se fazem essas críticas, eu vejo essas críticas, vi até recentemente um especialista em democracia fazer umas críticas ao Bukele, respondendo inclusive Renato. E quando a gente vê essas críticas na mídia e tal, sobretudo da parte das mudanças que ele fez no sistema penal, no sistema de processo penal, no sistema penal, fica sempre de fora uma questão, que é o seguinte: olha, não existe um problema no sistema de direitos e garantias do processo penal e do direito penal se este sistema não permite que você resolva o problema de criminalidade a contento? Quer dizer, se é necessário burlar certas regras, ou ultrapassar certas garantias, ou fazer coisas que um jurista mais garantista consideraria inconstitucional, errado, atentatório aos direitos humanos, para resolver o problema da criminalidade, então este sistema de direitos está viciado. Porque você não pode aceitar que um sistema jurídico, que o ordenamento jurídico, não permita ao gestor, ao estadista, resolver o problema ao qual ele se dirige, que é o problema da criminalidade. Então, todas as análises que são feitas nesse sentido são análises muito vazias, porque simplesmente não colocam esse tema. É como se essa não fosse uma questão, sabe? Como se fosse uma questão de só menos importância. E eu vejo isso, por exemplo, no Brasil. Há uma crítica que é recorrente na direita, a direita sempre faz essa crítica, que é dizer o seguinte: a legislação do jeito que está aí no Brasil não permite que a gente consiga enfrentar o problema da criminalidade.
E isso fica muito evidente quando a gente vai ver as estatísticas, sobretudo quando a gente pensa o caso do próprio Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é um estado hoje basicamente dominado pela facção criminosa do tráfico e pela facção criminosa da milícia. E, E a gente Ricardo, não vê uma saída para isso. Então eu queria te perguntar, Pedro, se você enxerga saída nesse sentido, o que, que se pode fazer com o Rio de Janeiro? O que, que uma perfeito. pessoa assim, com vocação política que queira mudar isso aí consegue fazer? Vamos lá. Nesse caso que você até trouxe, de que hoje, com a nossa legislação, é impossível, é um eterno enxuga-gelo das nossas polícias, trazer aqui para a realidade do Rio de Janeiro o que ter, enfim, depois de tantos anos, a imprensa começou a noticiar de uns 3, 4 meses para cá. Essa questão das pessoas que são presas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, fichadas. No final do ano passado, teve um jovem que foi assassinado a facadas na praia de Copacabana, que veio para o show da Taylor Swift. E aí, no caso que pegaram do assassino dele, o cara chegou a ser preso, ele já tinha passado já tinha sido detido mais de 10 vezes, 12 ou 14 vezes. 10 vezes. Inclusive, mais de 10 vezes. 10 vezes, mais de 10 vezes ele tinha passado pela delegacia. Né? E na última, foi 2 dias antes, ele cometeu o assassinato de sábado para domingo. De quinta para sexta, ele roubou dezenas de balas de barras de chocolate numa loja em Copacabana, numa loja americanas, inclusive. Né? Foi preso, ele foi para audiência de custódia, e aí a juíza, gente, não estou pautando pela imprensa, eu li a decisão. A juíza fala que ia liberá-lo, porque o crime foi sem violência, e aí tem um código, e aí vai o mais bizarro, porque nem o legislativo às vezes consegue resolver. Porque no Código de Processo Penal está escrito que você não pode liberar numa audiência de custódia quem já passou por ela no passado, ou seja, é reincidente. E ele era reincidente, a juíza reconhece isso. Mas ela fala, como o crime foi sem violência, ele só roubou umas barras de chocolate e tudo mais, eu vou liberar. Liberou, deu 2 dias, ele cometeu um assassinato. Então aquele alvará de soltura, na verdade, foi uma sentença de morte, né, para aquele jovem. Então o que a gente tem que mudar é essa legislação que tem audiência de custódia, as pessoas são detidas várias vezes, são presas várias vezes, não cumprem a pena. Você não consegue manter ninguém preso. É difícil prender e no que prende, em pouquíssimo tempo, já entra no semiaberto, já faz saidinha e volta a cometer crime. E aí tem que mexer em toda a legislação penal. E os governantes não tem como virar um prefeito. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou governador, quem muda a legislação penal é ele. Junta os prefeitos. Quantas vezes o prefeito de São Paulo, o prefeito de Salvador, o prefeito de Porto Alegre, Jota, ou o prefeito do Rio de Janeiro foram lá no Congresso pedir que a legislação de processo penal, a legislação penal mudasse? Eu nunca vi o prefeito da minha cidade fazer isso. Já fui ver ele lá pedir dinheiro, pedir recurso por uma obra. Beleza, vai lá, tem que ir lá pedir dinheiro mesmo para fazer um viaduto, para fazer uma obra. Mas por que não vai lá no Congresso falar com os deputados para mudar a legislação que afeta a cidade dele? Alguém consegue explicar por quê? Pois é, Pedro, você me lembrou, eles sempre fazem aquela marcha dos prefeitos, tem uma coisa que os prefeitos sempre pedem recursos e eles são muito bem organizados ao pedir recurso ao ente federal, que é uma coisa natural, realmente, que o recurso fica com o ente federal. E eles fazem essa coisa de pedir o recurso, mas de fato eu nunca vi nenhuma articulação em nível municipal para fazer isso aí. Nunca vi. Eu também nunca vi, mas também o Pedro traz uma discussão interessante, que é justamente a participação do próprio Poder Legislativo em tentar tratar a pauta de segurança pública como uma prioridade no país. Né? Porque claramente nós vemos na opinião pública, não somente alguns levantamentos de alguns institutos de pesquisa, que cada vez mais a segurança pública passa a ser uma prioridade da população. Eu sou jovem ainda, mas eu lembro muito bem que nas eleições passadas, geralmente tinha uma tríade de prioridade que era muito claro, né? Que era educação, saúde e renda. Então ficava variando, assim, conforme a situação do país, a preferência do brasileiro para que o poder do Estado pudesse dar um maior enfoque entre esses 3 temas. E nos últimos anos, a segurança pública assumiu cada vez mais o poder, assim, pleno, porque daí ou entra a segurança pública, ou entra questões ligadas, correlacionadas a isso, né? Como, por exemplo, a questão correlatas a isso, né? Como, por exemplo, a questão do combate ao tráfico de drogas. Então, sempre são questões ligadas à segurança pública. E trazendo também um dado de El Salvador, uma coisa que é importante, é como a segurança pública consegue, a partir de uma melhora e a partir de uma maior efetividade, ressaltar também, respingar, melhor dizendo, né, em outros pontos também, em outras políticas públicas, como, por exemplo, a melhora que El Salvador teve nos índices de turismo, a melhora que El Salvador teve nos índices de comércio. Então, ou seja, quando a segurança pública começa a ser
uma pauta prioritária e trazer mais efetividade e transparecer para a população uma maior segurança, claramente a gente percebe que os outros setores da economia também passam a ser mais frutíferos. Como, por exemplo, a gente pode verificar em até algumas políticas públicas que foram utilizadas em outros estados, se não me engano, em Goiás, que a partir do momento da melhoria nos índices de redução de assaltos, da redução de furtos, de carros, etc., alguns comércios passaram a funcionar durante mais tempo, evidentemente gerando um maior fluxo na própria economia local e também gerando mais segurança, digamos assim, para aqueles alunos que... Eu lembro que tinha uma situação sobre que os alunos que estudavam no período noturno, a partir dos comércios funcionando, tinham mais segurança no trajeto até em casa. E a partir disso, fazer uma socialização, né? Tomavam uma cerveja em algum local, podiam ir no supermercado com maior frequência. Então, como isso faz parte de todo um ecossistema e acaba repercutindo em outras áreas, né?